Olá, iniciando a entrevista desta quarta-feira, estamos recebendo hoje aqui André Bassalo, advogado, já foi juiz do TRE, né? André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje eu estou recebendo aqui, hoje como primeiro, já podendo falar como candidato ao desembargo pela vaga do Quinto Constitucional. Tá? Eu quero lembrar aos amigos que esse programa é uma parceria com a Rede TV e o site Antagônico. André, como é que está a nossa aí a caminhada dessa batalha, digamos aí, né? Temos 29 inscritos. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Primeiro, te saudar, te agradecer pelo convite, pelo gentil convite. É uma honra para mim estar aqui, poder conversar contigo, com o teu público. E tu, como jornalista eclético, multifacetado, então tem os teus leitores, teus telespectadores e os teus ouvintes também. Então é um público, né, muito vasto e eu queria, né, de logo desejar uma boa tarde a todo mundo e te dizer que estou à tua disposição. Queria te pedir para fazer brevemente uma autodescrição. Tem muita gente que não consegue nos enxergar, então eu tenho 1,73 m, sou pardo, tenho cabelo e barba grisalha, jamais puxado por branco, tenho 84 quilos, estou de paletó, né, chumbo com risca azul, camisa branca e gravata azul escuro. E Esse sempre é o à tua Bassalo. disposição. Esse é o Bassalo sendo Bassalo. Mas então, Bassalo, como foi essa decisão de ser candidato agora ao... Teve a primeira leva lá que entrou o Centeno, nessa tu não participaste, né? Não, eu na verdade, o meu grupo todo, hoje desembargador Centeno, foi candidato, né, escolhido pelo nosso grupo. Eu faço parte de um grupo de advogados. Naquela altura veio com teu apoio, né? Eu inclusive participei bastante ativamente da campanha dele, numa das etapas de coordenação. A campanha dele foi, né, muito longa, sem uma definição de datas, com problema de edital, então nós tivemos que nos dividir em várias frentes para poder trabalhar. E te respondendo a tua primeira pergunta, como está a campanha, te dizendo que é verdade, sou candidato ao quinto, fiz o meu registro no dia 4, né, fui a segundo candidato a registrar, meu número é 11, já definido pela OAB, e a campanha está boa. Eu estou aproximadamente, comecei numa pré-campanha, quando também te destacar que estou na campanha não por um projeto pessoal, não que os projetos pessoais não sejam legítimos, destacar também isso. Estou por uma questão coletiva, exatamente por esse pool da advocacia, especialmente da advocacia que lida com os municípios, então a advocacia municipalista, né, me demandou muito que disputasse. Também a advocacia eleitoralista, sabes que eu tenho especialidade, eu tenho expertise, sou membro fundador da academia no Pará, então tenho muita relação com a advocacia eleitoralista, que acaba se misturando num espaço com a advocacia municipalista. Então, esse grupo de pessoas, temos um grupo grande, sei lá, 300 e tantos advogados, né? Eu sou o decano, veja só, o menos jovem, e por conta desse arcabouço, esse background, desses 30 e tantos anos de advocacia, por conta da idade, né, de toda essa expertise, eu fui então, né, demandado e aceitei o encargo de ser. Então, estás falando o seguinte, eu ia tocar nesse ponto. Vamos lá. Foi aprovada a lei, né, da vaga para o tribunal, vaga de embargo. E como é que foi? Que tudo é uma construção, né? Como é que veio o convite para ti? É um projeto de muitas mãos? Como é que aconteceu isso para ti? Exato, Você candidato. Exato, é exatamente isso. Então, quando veio a sanção da lei, aprovando as 10 vagas, as 6 de imediato, então, inicialmente, passamos já a analisar os nossos pretensos candidatos, os nomes. Indagamos alguns nomes se disputariam a eleição, né? A maioria deles declinou, disse que não disputaria, estão com olhos em outros espaços, né, de poder da advocacia. E nessas condições, as pretensões que nos apresentaram não foram, de fato, totalmente sintonizadas com tudo aquilo que nós viemos defendendo ao longo desse tempo,
trabalhando tudo aquilo que o nosso grupo almeja também, que é muito legítimo também, que o grupo tem um representante nesse espaço de poder. E assim, Evandro, aproximadamente no final de janeiro, depois da posse do AB, nós começamos a discutir isso logo depois da sanção da lei, no final de dezembro. E no final de janeiro, início de fevereiro, então, eu mais fortemente aceitei o encargo, ou aceitei a missão, a honrosa missão, também honrosa, de ser candidato por esse grupo. Assim discutimos as condições da candidatura, fizemos o planejamento das etapas da candidatura, da campanha, enfim, discutimos quais eram as problemáticas e os encaminhamentos de solução para essas questões da advocacia e do judiciário, mas sempre, esse grupo sempre pautado com o desejo da advocacia. Fizemos um levantamento sobre dados técnicos antes, e a advocacia nos respondeu que é o de sempre. É a prerrogativa, é a valorização, mas é especialmente a legitimidade daquela candidatura que vem da advocacia. Aquela candidatura que sabe o quanto custa, que sabe os desafios diários e quanto custa manter essa advocacia, manter a sobrevivência desta advocacia. Quer dizer, nós temos que trabalhar um mês inteiro para saber no final do mês o que nós temos para pagar as contas, sabemos o que custa para meter a chave na porta, eu digo sempre isso, e abrir para manter o nosso escritório 30 dias. Então a advocacia tem dito claramente e gritando que a representatividade tem que ter esse perfil. Então, atendendo esse perfil, como eu te disse brevemente, o nosso grupo entendeu que eu atendo todos os requisitos e atendo o perfil. E daí surgiu a candidatura. Tá, André, nós temos vários nomes aí, temos o Jarbas Vasconcelos, temos a Nete Pena, a Luciana Gluckbow, mas você é um cara experiente, você falou ainda agora, não gosto de chamar de velho, mas você é um cara experiente. E nesse aspecto, você já foi juiz do TRE. Digamos assim, a campanha, o movimento, porque você, para chegar lá, tem sempre esse movimento. É quase a mesma coisa, André? Como é que foi, voltando um pouquinho lá atrás, quando você foi juiz do TRE? E você foi reconduzido também, não foi reconduzido? Fui reconduzido. Então, é mais ou menos isso, André? Não. Existe aí umas variáveis, né? Muito boa pergunta. Primeiro, eu sou menos jovem, como tu disseste, então eu fui juiz disputando uma vaga em 2007. Então, como era a escolha naquela época? A escolha não tinha participação da OAB. Então, os desembargadores indicavam aqueles advogados expoentes que eles entendiam que pudesse compor apesar da vaga os espaços. Mas a vaga não é da OAB, é a vaga da advocacia. Há um apontamento aí, a OAB representa, por Sim. isso passou a ter esse protagonismo na escolha logo depois. Mas inicialmente a Constituição fala exatamente isso, que é o desembargador que indica. Então, assim, era a Constituição tradicional, estamos falando de um outro tempo. Então, nós chamamos uma Constituição mais ortodoxa, mais tradicional. E assim eu cheguei pela indicação de 7 desembargadores na lista, na primeira lista. Então, isso em 2007, né? 2007. Sim. E fui escolhido a lista tríplice. Naquela altura foi composta pelo Dr. Miriam Trindade, que já tinha sido procurador eleitoral, juiz eleitoral, advogado eleitoral, e era um expoente da advocacia eleitoral naquela época. E eu, em segundo, e o professor Jean Carlos, em terceiro. E a lista foi, e a escolha, obviamente nós estamos falando tudo de processo político. Claro, com tudo aqui nós estamos... Quem quer negar isso, quer se enganar. Nós estamos dentro de um processo absolutamente político, como todos os processos que são da nossa realidade, da nossa vida. Então, naquela altura, eu fui o segundo da lista, mas nós tínhamos um governo mais afinado com o que eu desenvolvia, com as atividades. Eu era muito advogado, eu iniciei a minha fase nesse período com uma advocacia social muito intensa, eu era advogado de sindicato de trabalhador e de trabalhador, portanto eu fui escolhido mais por conta desse perfil, como segundo da lista, para ser juiz eleitoral. Na minha recondução, não. Quanto tempo o mandato? 2 anos. Eu fiquei de 2008 a 2010 e voltei em 2010 ainda. Quer dizer, eu fiquei só 3 meses fora. Mas aí já num processo que a OAB já Mas na recondução também, mas eu não deixei de ter trabalho. Novamente já começa. O trabalho foi maior na recondução, incrivelmente. Porque
Veja só, Evandro, Qual a diferença que faz aí, Dudu? Eu não chegar para conseguir permanecer, ficar lá. Vou explicar. Da primeira oportunidade, eu não sabia que eu disputaria aquela eleição. Eu fui indicado, eu fazia especialização em direito eleitoral, tinha defendido, né, a tese, tinha trabalho de monitoria. Então, veja, eu fui pelo tribunal pela questão técnica, indicado pelos desembargadores, e como eu soube, naquela época, a Josiane, tua esposa, deve lembrar muito, nós recebemos um papelzinho, os recortes com as nossas publicações do diário, certo? Tinha uma empresa que entregava para a gente. Eu estava para São Paulo e cheguei no início de janeiro, ainda no recesso, e encontrei a publicação da última sessão do tribunal que tinha sufragado meu nome. Então, veja, foi diferente aí. Eu fui trabalhar, claro, depois o nome na lista, fui trabalhar para ser escolhido. Mas no segundo momento, não. Eu tive que trabalhar com a OAB, com os institutos de advogados. Mas aí tu não está me dizendo que tu foi surpreendido em ser candidato. Já existia um movimento. Né? Tu não foi. Não, eu estou te dizendo que eu fui surpreendido na primeira oportunidade. Fui então, surpreendido. Foi uma coisa muito rápida. Muito então, rápida. Né? A sessão foi em dezembro, a publicação foi em janeiro, eu já estava em campanha em fevereiro e em maio já estava trabalhando no tribunal. Realmente é uma questão assim. Mas desse tempo passado, tu te surpreendeu com isso? Olha, meu nome foi ventilado e foi indicado. Me surpreendi, especialmente que na altura eu tinha 36 anos, então eu fui surpreendido com um conjunto, com a indicação, fiquei muito feliz, mas fui mais surpreendido com a escolha, porque, como eu te disse, fui trabalhar com um professor, com alguém que era um ícone do direito eleitoral, então foi mais... A gente retorna daqui a pouco no segundo bloco dessa entrevista. Tem muita coisa aqui para conversar com o Bassalo, assim, enciclopédia aqui do direito, e sempre. Então, gente, eu quero dar um recado para vocês. No dia 28 de maio, a Giovanna Antonelli vai estar no hangar, palestrando com uma palestra só para mulheres. Mas não quer dizer que você é nosso convidado, a sua esposa também, Bassalo, quero vocês lá. É um evento do Antagônico, mas esse convite a própria Giovanna vai fazer para a gente agora. Olá, minhas empreendedoras guerreiras de Belém. Eu, Giovanna Antonelli, vou estar aí com vocês no dia 28 de maio, no auditório do Hangar Centro de Convenções, às 21 horas, palestrando para vocês. E eu quero convidar todas as mulheres para estarem junto comigo. Bora? Até lá! De volta aqui na entrevista com o André Bassalo, a gente está falando sobre TRE, sobre candidatura ao desembargo. Eu quero dar mais um recado para vocês. Gente, em agosto teremos aí o aniversário do Antagônico, dia 14 de agosto, e será uma grande festa no Mangueirão, com Raça Negra e Paulo Ricardo. Muitos convites aqui, né, Bassalo? Eu espero você por lá, tá? Com então, certeza. estão todos convidados. Raça Negra e Paulo Ricardo no Mangueirão, dia 14 de agosto. Tá, Bassalo, vamos continuar essa conversa. A gente continua emendando do primeiro para o segundo mandato, da sua recondução. Tu estava me falando que foi mais difícil a recondução do que quando você entrou. Tá, mas você conseguiu. Consegui. Tá, me fala um pouco disso. Como é que foi essa segunda caminhada? Pronto, o meu mandato terminou em maio de 2010, então um pouquinho antes do término do mandato, o tribunal fez a sessão, eu fui o mais votado, que confirmou o termômetro do bom trabalho no primeiro biênio é a votação no tribunal. Então eu fui o mais votado, tive a unanimidade dos votos, é um negócio que me deixou extremamente feliz. E a lista então foi composta de uma outra maneira, nós tivemos uma disputa mais acirrada, tivemos outros candidatos, então a partir daí a lista ficou formada comigo em primeiro, o professor Jean, e o Valério Saavedra em terceiro, que é candidato também ao quinto. Então, a lista foi para Brasília e, assim, Evandro, como o processo eleitoral já tinha iniciado, e era eleição geral e era a eleição da lei do ficha limpa, então houve uma necessidade de dar uma acelerada em Brasília mesmo, politicamente, e eu pude voltar para o tribunal rapidamente. Então eu saí 3 meses depois, eu já estava de volta, julgando os registros de candidatura já. Pois é, o Valério deve estar falando de mim.
Nesse caso, me diz uma coisa, a experiência, eu preciso que você tem você está um pouco à frente de outros candidatos, porque você já passou pelo TRE. Me fala um pouco, como é essa experiência de julgar? Pronto. Né? Você está em um passo à frente, você já você viveu isso. Isso, há pouco você comentou que nós temos diversos profissionais importantes do direito, advogadas, professoras, né, participando dessa campanha ao Quinto. O Quinto, então, é um espaço de conquista da advocacia, muito bem. Que eu tenho, para mim, que me diferencia das outras candidaturas. Primeiro, a experiência da judicatura. Então, nós temos 7 juízes para 4 milhões de habitantes para comandar, naquela altura, primeiro, processo eleitoral municipal, depois o processo eleitoral geral, e uma diferença histórica da minha participação, o plebiscito. Então, eu fui coordenador da propaganda das frentes separatistas, coordenei as audiências públicas, então fui até o Xingu para reunir com a frente do Xingu, entender os motivos, fui descendo. Nessa caminhada pelo tribunal, a experiência foi para além da judicatura. Então, a experiência de gestão do próprio tribunal, eu fui para diversas comissões, comissão de concurso, comissão de meio ambiente, certo? Pude exercer o espaço no tribunal da vice-diretoria da Escola Judiciária. Trouxemos o primeiro seminário latino-americano, você trouxemos presidente do Panamá, temos gente da América Latina inteira importante, Daniel Zofato. Então, essa experiência, aliada 4 anos, a judicatura, quer dizer, o exercício de julgar diversos acórdãos, tive visitando as lideranças do direito eleitoral, essa semana eu estive com o Mauro Santos, estive com o Sábado, e todos eles lembrando diversos julgamentos importantes que participamos, e que eu construí o julgado. O julgado saiu da minha relatoria, ou do meu voto divergente, ou do meu posicionamento. Então, esse exercício, o diálogo com a advocacia, o direito eleitoral é mais caloroso, né? Tudo muito mais perto, os prazos são tudo muito... Então, essa mediação entre as necessidades da advocacia e a possibilidade que o tribunal de entrega dos produtos. Então, essa parte, a experiência que eu amelhei ali, é um diferencial, certo? Para todas essas. Sabe que fazer campanha no Estado com essas dimensões continentais que nós temos, é assim, uma dificuldade ainda maior. Então, um outro diferencial. Como essa é a minha expertise, eu já estou acostumado a acompanhar as campanhas eleitorais em estados. Agora, André, eu costumo dizer que decisão judicial é igual, um pouco parecido com matéria jornalística. Você agrada 50% e desagrada 50%. Tu viveu muito isso, em decisões. Muito. O que tu guarda do TRE, das decisões tomadas, das partes, das discussões acaloradas? Ganhou muita parada, perdeu muito? O que tu recorda disso? O que tu guarda disso? Assim, eu guardo só o meu trabalho, porque, especialmente no eleitoral, tu tem uma participação no Ministério Público grande, é verdade. Mas geralmente a contenda é entre uma coligação e outra coligação. Geralmente é entre um advogado e outro advogado. Então, tem muitas teses interessantes. Muitas. Né? Muitas discussões são... E assim, tanto a Constituição, enquanto você está exercendo a judicatura, então você pega a tese de um lado, a tese de outro lado, e dali você vai desenvolver um trabalho, mas não é da sua cabeça, é pautado no que cada um colocou. Então, eu acho que o desenvolvimento do trabalho na academia brasileira, nessa época nós fundamos a academia, então nós trazemos as discussões das associações de juízes classistas nacionais, do COPEG, quer dizer, que é o órgão, das escolas judiciárias e dos tribunais regionais, fizemos a discussão acadêmica para aplicar no dia a dia. Então foi assim que nós superamos a questão da lei da ficha, foi assim que nós superamos todos os contratempos que nós tivemos nesse período para aplicar e julgar todos os registros, cumprir todos os prazos. A partir daí tivemos uma mini reforma com uma questão mais diferente. Então, Evandro, eu de fato tenho, nesse período, um grande diferencial na experiência, tanto da gestão do tribunal, da gestão judiciária, quanto da participação efetiva na construção dos julgados, né? Eu tenho esse diferencial que eu tenho certeza que vai ser muito considerado. O que é mais fácil, eu tenho que te perguntar, essa função do jornalista é puxar a língua do entrevistado. O que é mais fácil? Relatar, como você que já tem essa experiência, puxar a divergência, tu que já passou por isso.
Tu já viveu isso? Certamente a divergência é mais difícil. Primeiro porque você já começa colocando um posicionamento e, assim, nem sempre o relator recebe bem, certo? Então, especialmente quando o juiz vem da classe de jurista, porque ele vem com uma verve diferente, ele vem com uma retórica diferente, ele vem com uma oratória mais firme, mais bem posicionada, porque ele está sempre apontando uma tese que não foi considerada. Então, a divergência é sempre mais difícil, sempre mais gostosa, porque ela geralmente é construída num momento, certo? E depois você vai lavrar o acórdão da divergência, é que você vai formatando todas aquelas... Tá. Aí a gente está agora, vamos falar um pouco desta eleição. Temos aí já posto 29 candidatos, muito, né, André? O que tu achou, né? Eu Em me relação surpreendi. a outra, na anterior, parece que foi 11 ou 12, eu não me recordo. Eu acho que foram 16, depois do para 14. Tu acha que isso é importante para o processo democrático? O que tu achou desse volume aí de candidatos? Eu me surpreendi, acho que talvez umas 10 candidaturas, além das que eu tinha imaginado que nós teríamos. Mas assim, acho que também surgiu muito do processo da transparência do processo, de fato. Muita divulgação, processo muito trabalhado nas seccionais, já tivemos audiência pública em algumas, né? A turma convocando os advogados para participarem. Eu acho que essa transparência, divulgação maior, esse aquecimento mais seguro de um período, de um calendário, possibilitou que candidaturas que tivessem talvez reprimidas ou adormecidas pudessem despertar, pudessem descortinar, né? Eu vou evitar de falar, mas olha, uma das candidaturas, assim, por exemplo, foi discutir com a gente brevemente, se olha, me colocando assim, olha, eu vou ser candidato também. Outro advogado com 25 anos, advogado que tem serviço para a OAB, advogado que há pouco estava, inclusive, né, prestando esse serviço. Assim, tu acha que eu tenho legitimidade? Mas claro, para você é a pessoa que tem maior legitimidade. Então, assim, Evandro, eu acho que isso engrandece, de fato. É claro que dificulta, atrapalha, mas ninguém foi para o processo eleitoral, achou que era simples. Não, se fosse fácil, né? Não. E está sempre olhando para trás, que são colegas. Tu olha como esse colega. Lembramos que estudamos, fizemos MBA junto, lembramos que tivemos uma trajetória junto na advocacia empresarial. Então, quer dizer, estamos sempre, né, com essa verve, com essa vibe, vamos colocar assim. Então, veja só, 29 candidatos, e eu fiz a pergunta ontem, na entrevista anterior para o Sávio, que deu entrevista aqui, existem em outros estados aí que embolou o meio de campo, que gente que judicializou, e é onde tinha muito candidato. Isso pode acontecer? Acho que tem uma possibilidade de acontecer. Essa também é uma consequência dessa quantidade de candidaturas. Então, é lógico, olhando o cenário político, é legítimo, é ótimo, mas do processo eleitoral vai ter uma consequência essa quantidade. Isso vai ter uma consequência na arguição, quer dizer, o formato que está na resolução, imagina como é que eu vou botar 30 pessoas 2 dias sem poder se comunicar, como é que vai fazer? Então, a logística, a estrutura, então a quantidade de inscrições vai demandar uma reflexão sobre um ajuste no processo. Então, isso pode acontecer, a judicialização, por conta, né, dessas regras que foram postas no edital, que foram contrárias ao provimento, nessa questão, por exemplo, de você declarar o espaço da cota, você declarar que pertence a algum espaço, eu sou pardo, enfim, isso vai trazer, de fato, um questionamento. São muito esquisitos. A gente volta daqui a pouco para o terceiro e último bloco da entrevista aqui com o André Bassalo. De volta aqui, terceiro bloco da entrevista com o André Bassalo. Eu quero convidar os amigos do Antagônico, os amigos da Rede TV, mais um convite, dia 20 de dezembro, nós teremos o Festival Antagônico de Música lá no Mangueirão, tá? E André Bassalo, serão 4 atrações na mesma noite. Fábio Júnior, Amado Batista, Fagner e João Bosco Vinícius. Será uma grande noite e estão todos convidados. André, vamos continuar a conversa, agora vamos falar o passo a passo da eleição desta disputadíssima eleição, já com 29 candidatos aí.
Essa primeira fase vai para o conselho. Existe a diferença grande para o varejo, digamos, quando o pessoal começa a ter dois advogados, mas também tem agora um acesso muito grande aos conselheiros, não é isso? Como é que é esse movimento, André? Né? É quando o pessoal começa a visitar os conselheiros e tal, e vale muito conhecimento e estrada nesse momento, não é isso? Pronto. Veja só. Primeiro, eu vou utilizar duas palavras para dizer da nossa preocupação. Primeira preocupação que o conselheiro se sinta assediado. Então, eu estou com muito cuidado com isso. Agora, veja, o conselheiro é advogado, sobretudo. Ele é conselheiro porque ele é advogado. Então, a nossa campanha, o planejamento da nossa campanha é visitar os escritórios. E agora, lógico, por conta das etapas da eleição, priorizar os escritórios que tenham um conselheiro na composição, certo? Então, assim, eu tive já visitando para quase 2 dezenas de conselheiros que estão nesses escritórios. Então, eu já visitei cerca de 40 escritórios. Então, a metade desses escritórios continham nos seus quadros conselheiros. Então, assim, eu não vou me dirigindo direto ao conselheiro. Vou me dirigindo aos advogados do escritório. E eu usei uma expressão com um dos conselheiros que eu visitei, disse, esse aqui é o Golden Boy, tem o voto em dobro, né? Então falei com os advogados, depois me dirigi a ele, dizendo que primeiramente eu gostaria da participação dele. Eu acho que assim evita constrangimento, evita a questão do assédio. E agora estamos pensando em alcançar aqueles conselheiros que não têm escritório, por exemplo. Aquele de fato, nós vamos ter que procurar, mas sempre com uma pergunta, eu mando um cardzinho, pergunto se ele pode me receber, se tem algum problema, que ele fique à vontade. Né? É isso, mas nós estamos fazendo, tem toda a razão. A partir do momento que mudou, agora falando do processo, enfim, a partir do momento que mudou, que também é uma novidade desta eleição, então primeiramente mudou, agora nós temos o conselho primeiro, então no final de junho, para não ter erro, botar a data do dia 30 de junho, o conselho vai fazer sessão de arguição, para desses 29... Antes que informava essa lista, dos dois os advogado, né? Agora o controle. Antes, a primeira votação era dos advogados. Agora, a primeira votação... O que tu achou dessa... Foi bom, foi ruim? Olhando agora da quantidade de inscritos, eu achei que foi pertinente. Olhando desses 29, da quantidade de inscritos, quer dizer, levar uma eleição com 29 nomes ao eleitor, com números para... ia causar uma confusão na cabeça do próprio eleitor, e agora com 12. Então foi mais democrático, eu achei que, do ponto de vista da segurança do processo, foi melhor. Do ponto de vista da transparência do processo. Não quer dizer que foi mais democrático, porque os advogados escolhendo primeiro também era um espaço democrático, mas acho que ficou mais seguro, né? Como eu estou te falando, de 30, 29... Eu abriu mais o leque, né? Abriu, né? Então, para essa... acho que foi vantajoso. Eu penso que tenha sido proveitoso. Então, na primeira oportunidade, agora do dia 30 de junho, o Conselho vai num processo de arguição, que o Conselho ainda vai se debruçar com certeza para ajustar, vai ouvir os 29 numa sessão una, né? E ao final dessa sessão, a comissão de arguição vai ouvir, e os conselheiros vão escolher no final da sessão. Isso é num dia? Num dia. Esses 29 candidatos. O ideal é que seja num dia. E aí as pessoas já estão tentando, olha, se for tantos minutos para cada um, dão 15 horas, dão 16 horas, se não parar para comer. Então, tu imagina isso tudo por conta da quantidade de inscritos. É como eu te digo, tem consequência. Se tem um lado bom, tem uma outra consequência também. Mas é um mini conclave, né? Você vai ver, vão passar por um aperto. Então, pronto, depois dos 12, nós teremos mais um período de campanha, 40 dias de campanha aproximadamente, porque no dia 11 de agosto, um pouquinho antes da tua festa, e eu quero crer que as pessoas sufragadas já vão aproveitar a festa para comemorar. Pois é, mas olha só, nesse saiu esses 12 nomes depois de um longo, e é demorado esse processo, né? É um processo longo. Se você for ver aí, quando é que você vai conhecer aí? Eu estava conversando com o Sábio, quando é que você vai saber quem é o ungido aí, quem é o desembargador ou desembargadora? Eu tenho a impressão que outubro. Mas isso tudo, Bassala, é porque é respeitando todos os prazos? Todos os trâmites. É um processo
a escolha da classe dos advogados é sempre uma escolha que demanda um processo mais truncado. E o que essa diretoria da OAB fez? Pensou em obedecer rigidamente os prazos formais. Então, assim, nós temos prazo de registro, de impugnação, de recurso, de decisão de recurso. Então, são muitos prazos administrativos dentro desse processo administrativo de escolha longo. Então, essa burocracia formal do processo rígido é que traz essa demanda. Não é por conta mesmo da classe. Nós poderíamos abreviar isso e podemos até, caso que não tenha impugnação, aí, se não teve impugnação, não tem recurso, não tem tal, diminui 10 dias, pode trazer para antes. É assim. Agora, Marcelo, nessa segunda fase aí, é uma eleição que custa, né? Você tem gasto com isso, né? Falando de um estado continental como o Pará, que você tem que visitar, você tem que ir nos municípios, não é isso? Exato. O ideal é você vá no município. Você vai ter... E você já viajou bastante, digamos assim? Eu já tive em algumas... Por exemplo, o planejamento da minha campanha começou conectando a minha campanha na escolha, nas posses da nova diretoria do sistema OAB. Então, eu tive aproximadamente em 10 subseções do interior, algumas aqui eu vou citar, Rondon, Marabá, Santarém, Óbidos, certo? Tive algum Monte Alegre, algumas subseções acompanhando as posses, certo? Algumas mais próximas, Bragança, Capanema, algumas mais distantes, Monte Alegre, Óbidos, certo? Para conectar, para entender como é que funcionava agora o sistema, para poder definir as lideranças da advocacia do interior que trabalhariam na minha campanha, que me ajudariam na campanha. Então, essa primeira parte eu viajei bastante. Numa segunda etapa da campanha, já depois das posses, agora voltei para visitar os escritórios, priorizando os escritórios que contêm conselheiro na sua composição. E agora estou diversificando, ainda intensificando a campanha, mas diversificando ainda nos escritórios. Tive possibilidade de participar de alguns eventos. Na sexta-feira passada, estive palestrando sobre ética na administração pública, lançamento do Código de Ética do Estado, Código de Ética da CGE. E aqui estou inaugurando uma nova fase com um amigo, né, de dialogar e me comunicar com Mas o apoio da candidatura tá bom, os colegas que você tem um vasto conhecimento e muitas amizades no meio. Pronto. Né? Tá bem recebida a candidatura, está bem amarrada, tá pronto para a briga? Eu tenho tido da advocacia paraense, assim, uma resposta muito positiva, uma receptividade muito grande. É como tu colocaste, né? Eu tenho um livro, eu abro o livro e começo a contar as páginas dessa história, certo? A história que passa pelos 30 e tantos anos de advocacia pura, passa por esse espaço da justiça eleitoral, passa por espaço da gestão do Estado. Eu fui ouvidor-geral do Estado, mais recentemente fui controlador-geral do Estado, fui secretário de Estado. Então, né, eu conto essa história do livro, e a advocacia parece ter recebido com muita satisfação, né, tem recebido com efusividade até, e eu tenho, agora, eu tenho recebido pedidos de visita. Então, agora as pessoas estão me pedindo, me procurando para participar dos eventos, para visitar os escritórios. Então, a campanha ganhou um outro ritmo. Agora, Marcelo, eu tenho dito, eu não queria estar na pele, no lugar do Helder Barbalho nessa briga, porque, veja só, a gente foi acompanhar a posse do Alexandre Torinho, um abraço, Torinho, e aquele assédio, onde muita gente lá, muito candidato para tirar foto e tal. E sabe-se que, pô, nessa divisão aí, vai para 12 agora, depois do conselho, né? Aí os advogados votam, 6 vai para o tribunal, Isso. que fica em 3, né? E vai para o governador. Sim. Então, a votação, isso é opinião minha, eu não sei qual é a sua opinião nesse sentido, a votação vai contar muito, né? Se você for bem votado, André, o que tu acha? Evandro, nós temos um entendimento político bem próximo, e a gente sabe que a legitimidade de uma boa votação dá uma segurança para a candidatura. Eu costumo dizer, utilizando até a tua expressão da confusão daquele que escolhe, eu costumo dizer que nós não podemos constranger o governador. Nós não podemos, de fato, colocar o governador numa saia justa. Então, eu sou candidato,
tenho uma relação profissional com ele e espero que a classe me dê uma boa votação. Primeiro eu tenho uma boa passagem no conselho e que a classe me dê uma boa votação de modo a me legitimar para a etapa do tribunal. Aí eu chego com segurança para próximo daquele que escolhe. Não, com certeza. André, foi um prazer conversar contigo. Eu te desejo sorte nessa caminhada. A gente sabe que tu tem vários nomes aí, como já falamos, né? Mas a experiência vai contar muito. E eu quero deixar agora as câmeras para você dar seu recado para os nossos telespectadores, quem nos assiste, os amigos do Antagônico e da Rede TV. Evandro, primeiro eu te agradecer pelo bate-papo, pela descontração. E é hora de pedir votos, né? Exatamente. Aproveitar para fazer umas considerações gerais, além de tudo que nós já falamos aqui. Dizer para as pessoas, eu tenho 54 anos, sou casado, sou advogado há mais de 30, tenho 3 filhos e uma neta. Né? E estou na advocacia, unicamente na advocacia sempre. E te dizer que o meu, agora, depois do meu registro, meu número é 11, certo? Bassalo 11, ou B11, como a turma está chamando. E te dizer aos teus telespectadores, aos teus ouvintes, que a minha candidatura é uma candidatura legítima, que decorre exatamente dos anseios da classe. E o que eu tenho para dizer para a classe é que pode esperar do desembargador Bassalo, um desembargador que dialoga, um desembargador que a questão da porta aberta é uma questão que foi assim no Tribunal Eleitoral, que foi assim na OGE, na CGE, e que certamente vai ser assim, porque advogado escuta. Então, pedir voto, dizer que no dia 11, primeiros conselheiros que estão nos ouvindo, e depois no dia 11 de agosto, pedir voto para os advogados do B11. Obrigado, Evandro. Ok, e assim a gente encerra mais essa entrevista. A gente retorna na próxima quarta-feira. Um grande abraço aí aos telespectadores da Rede TV e do Antagônico.